Somos gratos a Deus. Convido todos a estar de pé, como não foi feito a leitura oficial, ou se foi feito antes do hino da harpa levantar, não lembro. Glória a Jesus. Convido todos a abrirem vossas Bíblias. Primeiro em João, capítulo 4, Evangelho de São João, capítulo 4, depois Salmos de número 24. Foi o tema que nos foi passado, Salmo de número 24. Grande é a responsabilidade de quem prega, e como disse o nosso pastor, desde já conto com o vosso silêncio, quando for para fazer silêncio, com a vossa participação, quando for para participar, e no final tudo vai ser para Ele. Sem mais delongas, nós que pregamos uma vez ou outra, né, Alessandro? Temos, como eu digo, Alessandro, de estudar fazer um caminhão de leitura e resumir tudo e colocar dentro de um copo. É um oceano dentro de um copo. E vamos prestar mais atenção à palavra de Deus. Fica a dica para os departamentos, para quem dirige. Jesus disse, ide pregai, né? Como disse, ide louvar. Então tem que estar tudo equilibrado. Vamos dar tempo à palavra de Deus. Isso é uma dica para outros dias. Não é mal de água fria, não. É só uma dica. Quem diz amém? Amém. É estreito. Eu digo porque eu estou falando no meu lugar, né? E é estreito. Glória a Jesus. Graças a Deus que aqui é pentecostal, a gente dá glória por tudo mesmo que edifica. Pelo menos graças a Deus aqui atrás. Aleluia. João capítulo 4, versículo 23, depois Salmos 24. Crianças acharam? Digam amém? Amém. Diz assim, 23. Mas, vamos todos juntos? Mas vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Quem pode repetir? Vamos, toda a igreja? Salmos de número 24. Foi o texto que o nosso irmão Gilmar nos dera no início do mês, quando nos convidaram a falar um pouco de Jesus. Salmos 24. Quem já achou, diga amém. Amém. O povo daqui frequenta a escola dominical, viu, pastor? Está tudo certinho, está uma bênção, né? Olha, já saiu uma. Eu gosto de gente animada. O irmão já disse, vai melhorar mais. Aí o pregador já fica empolgado, né? Um culto desse, só cantando de adoração, só quero te adorar, né? Vai dar tudo certo. Então, no texto que o nosso irmão e o departamento passou, desde já agradeço ao irmão Gilmar, Salmos 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde, vamos todos juntos? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí, irmão Gilmar frisou, Carlos, o texto é esse, é o versículo 6. E eu disse amém. O que é que diz o versículo 6? Vamos lá. Essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Glória a Jesus. Podemos você estar olhando para quem está do seu lado e diga assim: você faz parte da geração de adoradores. Vamos lá?
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cadê a geração de adoradores? Glória a Jesus. Graças a Deus que com a geração de adoradores não precisamos nem mandar da glória. É espontâneo. Amém? Amém, Gilmar? O outro Gilmar. Amém, Zirã? Amém, cantora? Acho que é Ludmila. Amém, Rafael? Amém, mocidade? Amém. Está melhorando. Amém, crianças? Amém. A menina não veio, não. Não está aqui, não. Amém, crianças? Amém. Supriu o lugar de Eve. Geração de adoradores. Geração daqueles que buscam e daqueles que buscam a face do Senhor. Irmão Carlos, que geração é essa? Senhor, aprove a Ti colocar nesses minutos que nos restam, 10 minutos pelo menos é o que o relógio está dizendo, e o relógio não é desconvertido, ele é regular. Quem se perde somos nós. E o que ocorre? Quando eu vi esse texto, eu falei com o irmão Gilmar: ô irmão Gilmar, eu estou mastigando o Apocalipse de uma forma tão gostosa, mas ele disse: o texto é esse. Eu digo: glória a Jesus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quem não serve para obedecer, não serve para liderar. Quem não serve para obedecer o pastor que foi colocado como pastor, os auxiliares que foram colocados como auxiliares, o vice que foi colocado como vice, não serve para liderar, porque a igreja de Jesus é constituída de ovelhas. Agora, os que não são ovelhas são bodes. Cuidado, porque as ovelhas ele vai chamar para si e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Agora, aos bodes, aos desobedientes, ele vai dizer outra coisa que eu não quero ouvir: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então, para começar e para que a gente tenha uma noção dessa geração de adoradores, quando falamos em adorar, foi falado aqui, as crianças cantou, o primeiro hino que a cantora cantou, e não somente falando-se em adorar. Adorar é o mesmo que literalmente prostrar-se para Deus em reconhecimento do primeiro versículo do Salmo. O Senhor, quer dizer, ao Senhor pertence a terra. Quando adoramos, estamos devolvendo a Ele o que a Ele é devido. Porque todas as coisas por Ele, para Ele, são todas as coisas, por Ele subsistimos, por Ele respiramos, por Ele existimos, por Ele acordamos, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Vou trabalhar dentro dessa linha para que a gente consiga entender. Há quem diga aí fora que tem uma imagem de escultura dentro da sua casa. Eu vou mexer na ferida, mas para você entender, aí diz assim: eu tenho uma imagem de escultura de São Fulano e São Cicrano. Aí acrescentam 2 pontos: mas eu não adoro, eu venero. É como uma foto de um parente que morreu, que nós guardamos, não o Senhor. Adorar significa dobrar o joelho e fazer petição e agradecer. Todos aqueles que dobram o joelho para São Fulano e para São Ciclano estão dizendo para si mesmo que Deus não é suficiente. E a Bíblia nos diz assim, o próprio Deus diz na Bíblia: não darei o meu louvor a ninguém mais. Quer dar glória para alguém, amigo, que está visitando? Dê para ele, porque ele merece. Quer dar glória para alguém, igreja? Não dê para o pregador que sobressai na oratória. Não dê para a cantora ou cantor mais afinado. Não dê para aquele que está nos outdoors de Camboriú. Dê para ele, porque a ele toda a glória. Está melhorando. Tá faltando, não vou fazer igual meu pastor. Está faltando você. Glória a
é a geração dos que buscam. Segundo a Bíblia Sagrada, Adão pecou, Eva pecou, Caim pecou, e a maldade, através de Caim, entrou no coração do homem. Mas diga comigo, Deus sempre provê um adorador. Aí agora olha para quem está do lado e diz assim: você é esse tal? Eu sei que tem gente que, sabe, eu só quero trabalhar com quem veio adorar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Só que mesmo Adão pecando, Caim pecando, Deus sempre provê um adorador, Deus. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Deus levanta um homem chamado Enos. E a Bíblia diz assim: a partir dali começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus não descuida da adoração que a Ele pertence. Segundo os mais entendidos, o diabo chega lá no capítulo 14 de Isaías e diz assim: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que audácia. Ele queria, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Lúcifer queria estar sentado no lugar de Deus, recebendo a adoração que só a Deus era devida. Aí, em resposta a Deus, porque aprenda isso, a Lúcifer, Deus sempre tem uma resposta. Sabe o que foi que eu aprendi tentando buscar a Deus? Que na Bíblia Sagrada Deus nunca quis dizer nada. Deus sempre disse. Perdeu uma oportunidade. Glória a Jesus. Aí Lúcifer queria tomar o lugar de Deus e receber. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo Adson. Só que os mais entendidos em angelologia, doutrina dos anjos, diz que Deus cria um outro ser celestial em resposta a Lúcifer. E segundo eles, Deus cria um anjo ou um arcanjo por nome Miguel, que o nome significa quem é semelhante ao Altíssimo, quem é semelhante ao nosso Deus. Davi vem e diz: esta é a geração dos que buscam. Sabe o que é que eu aprendo com os salmos, que são hinos, louvores ao Senhor? Que quem busca a Deus nunca, jamais é vencido pela preguiça. Certa feita, Saul, rei de Israel, meu amigo visitante, se encontra afastado de Deus e sentado no trono, se encontra desviado, mas dentro da casa do Senhor. E alguém chega e diz: trazei-nos um homem que toque bem. E há de ser que quando este homem tocar, o demônio se apartará de Saul. Aí alguém, eu não sei quem, responde assim: tenho visto a Davi, filho de Jessé. Ele não faz somente tocar, não. Ele compõe, ele é guerreiro, ele, segundo Amós capítulo 5, constrói instrumentos de louvores, é homem sisudo de palavra. Quando ele diz sim é sim, quando ele diz não é não. Ele é homem de ânimo forte. Agora, para fechar, ó rei, o Senhor é com ele. Além de todas essas qualidades, Davi foi rei. Certa feita, Saul se apresenta
como sacerdote. E diz a Bíblia que Deus achou aquilo abominável. Certa feita, Davi se apresenta como sacerdote e faz a unção que a ele não era devida, mas ao sacerdote, e Deus recebe. Certa feita, Deus procura profeta, não enxerga ninguém e usa os lábios de Davi para dizer: o meu filho não ficará no túmulo. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi, na qualidade de adorador, não era preguiçoso. Ele buscava de uma forma tão grande, que ele nos revela nos Salmos e diz assim: busquei ao Senhor de madrugada e ele ouviu as minhas orações. Certa feita, Davi, adorador, diz assim: estava meditando na palavra do Senhor, quando se acendeu um fogo no meu coração. Outra feita, Davi diz assim: uma coisa disse o Senhor. Só que eu ouvi 2 vezes. Que mistério é esse? Sabe o que é isso? Davi ouviu com o ouvido. Só que crente adorador ouve com o ouvido e recebe no coração. Não é só entrar e sair, ele recebe e leva, porque essa é a função do adorador. Certa feita, Davi, como adorador, estava no meio da batalha, quase que começando a batalha com os filisteus. Pense aí, você está em plena batalha, desempregado, passando prova, alguém lhe afrontou, parece que é a hora de tirar, baixar a bainha e partir para a batalha. Davi, em plena guerra, desce do cavalo. Veja o que é ser adorador. Desce do cavalo e diz assim: Senhor, eu devo lutar com os filisteus, porque se o Senhor me mandar voltar daqui, eu volto agora mesmo. Aí eu vou te explicar. Adorador, para tomar qualquer decisão, ele conversa com o dono da adoração. A gente tem perdido batalhas porque nós mesmos temos tomado nossas decisões. Quando a Bíblia diz: quando disseres alguma coisa, diz Tiago, não digam faremos, executaremos. Tiago diz: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o dono da adoração estiver na frente, eu farei. Aleluia, glória a Jesus. Temos tido muita cara de adorador no século 21, mas temos tido poucos adoradores. E a receita bíblica é Isaías capítulo 55, falando da geração que busca, da geração que adora. Isaías 55, 6, o profeta diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar é procurar, buscar é correr atrás, é função do ser humano correr atrás de Deus. Em Oséias capítulo 10, versículo 12, está escrito: cai a chuva, cai a relva, mas tenho ciência de uma coisa: este é o tempo de buscar ao Senhor. Glória a Jesus. Temos buscado muitas coisas quando devíamos buscar uma só. E a Bíblia diz assim, olha aqui, presta atenção nisso, mais do que você já está prestando atenção: buscai em primeiro lugar. Temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Eu dizia hoje pela manhã ao pastor Aguinaldo Gomes que aprove a Deus que eu consiga fazer a pós-graduação à distância, que eu poder congregar mais durante as semanas. Aprove a Deus, né? Isso é o meu querer. Se Deus permitir e executar, assim será, porque temos necessidade de buscar ao Senhor.
E deixa eu abrir um particular, meu amigo. É difícil, mas Deus sempre provê pessoas que têm vontade, né, irmã Valdelice? Algumas pessoas parece que para ela tanto faz, para ele tanto faz, vem na igreja, para ele ou ela sentir, buscar, receber, estar próximo, ser amigo de Deus, tanto faz. Mas tem outros como Moisés, que a Bíblia diz: e falava Moisés com o Senhor face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Aceitei Jesus com 16 anos de idade, e depois que eu saí da primeira igreja internacional da graça e passei para a Assembleia em janeiro de 99, congreguei um ano ali na Rótula. No final desse ano de 99 vim congregar aqui em outubro de 99, vim congregar aqui com o pastor Reginaldo, ainda passei mais um ano com ele em 2000, e eu ouvia dizer, certa vez eu perguntei ao pastor Reginaldo: meu pastor, o que é que a gente tem que fazer para conhecer mais a Deus? Ele disse: meu filho, tem que ler a Bíblia, porque Deus está na Bíblia. Meu filho, tem que jejuar, que é para matar a carne velha. Se jejuar, Jesus fica mais próximo de tu e tu fica mais próximo de Jesus. E tem que fazer mais o que, pastor? Tem que orar. Né, Geraldo? Geraldo está ali, ó, época boa, que a gente fazia mini vigília aqui. Eu conheci Geraldo nessa época da mini vigília aqui. E eu e meu irmão Leonardo, a gente fazia outras vigílias. Chegávamos em casa 12 horas, orava até 1, 2, 3, e dizia: Deus, se o Senhor não falar conosco, não vamos sair do joelho. Quem conhece minha mãe aqui? Está onde? Está onde essa abençoada? Está ali. Minha mãe nessa época, ela orava tanto. Eu vou lhe contar os milagres depois que Jesus realizava. E ela orava tanto que às vezes eu ia lá bater, chegava na cama, obreiros, estava babando na cama, estava dormindo, eu dizia: vai dormir. Ela dizia: não, eu estou orando. Mas o que é isso? É vontade de ser adorador. Nós queremos ver milagres, queremos ver cultos avivados, mas não queremos dialogar com Deus, não queremos buscar o dono da bênção. Sabe por que a geração que se passou, a nossa, Geraldo, a coisa mudou um pouco? Porque relaxou-se um pouco. Aí vamos lá: mas o senhor que está aqui durante a semana, quem disse que eu não oro de madrugada? Quem disse que não é minha obrigação e não minha exaltação, é minha obrigação orar sempre por você? Eu sou auxiliar, tenho que orar por você mais do que você ora por mim. Quem disse, obreiros, que só devemos orar aqui? Quem diz? Aí quando se pega o microfone, você vai pedir a Deus. Eu dizia para a Jamile ali: toda vez que eu pego o microfone parece que é a primeira vez, porque eu digo: Deus, eu não sou político para ficar discussando, Senhor. Oh Senhor, que o Senhor, quando alguém for cantar, bota o chão desse negócio. Quando eu cheguei nessa igreja, a irmã não podia passar nada, né, irmã Miralva? Deus revelava muita coisa. A irmã Railda. Aí eu lembro, Carlos, que uma vez Peterson, filho da irmã Isabel, o Orlando também conhece, Peterson me disse assim: eu nem gosto de ir em círculo de oração quando a irmã Laurinda está, porque parece que Deus usa ela e fica lendo nossa mente. Mas sabe por que é isso? Uma geração, a geração da Assembleia de Deus, era conhecida como o povo que anda de joelho. Como o povo que busca o Deus do céu. Sabe por que é difícil para o pregador
vou pregar no século 21, porque cada um vem com um propósito diferente. A Bíblia diz que para essa geração nossa, você sabia que essa geração nossa, Gilmar, é a geração que tem a maior promessa de Deus? Deus disse assim, ó, e há de ser que nos últimos dias, Deus naquela época dava uns pingados de gato de unção, Rogério, dava uma unção e parava. Dava uma unção e parava. E quem recebia a unção? Normalmente, né, mestre Alessandro? Eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Deus disse, para a geração do arrebatamento, para a última geração eu vou mudar o negócio. Há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ei, eu sonho com um dia em que eu vou ver crianças dessa igreja se levantando em profecia. Tudo depende de mim, tudo depende de você. Aí ele diz, vou repetir. Os velhos, aí eu vou repetir. Olha, irmã Marinda não está aqui, mas tem irmã Antônia ali, que era da época, mãe de Rogério e outras. Ele diz assim, ó, os velhos, os mais novos até para sapatear saem correndo por aí, né? Mas os velhos que se contêm, ele diz assim, eu vou dar sonho a velho. Agora jovem também vai entrar no avivamento. Ele diz assim, eu vou dar visões aos jovens que são adoradores. Aonde estão as visões? Aonde estão as interpretações de língua? Aonde está a geração de adoradores? Aí Marcos Antônio cantava assim, o crente tem um segredo com Deus. Quantos já ouviram essa música? O crente tem um segredo com Deus quando fala um mistério dos céus. Sabe por quê? Se eu chegar aqui e disser Birishite para Elohim, orando Zelete, no princípio Deus criou os céus e a terra, se você estudar hebraico você vai entender. Se eu chegar aqui e disser que Shoqué Dirani Ali Devarim Astol, eu venho pela minha palavra para cumprir, você vai entender se você estudar. Se eu chegar aqui e dizer Ribeisi Elohim Ahali Shaet Hadat, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo, você vai entender. Se eu chegar aqui e disser Buongiorno Devier Juli Savá, em francês você pode entender se estudar. Agora, se falar em língua estranha, só você e Deus sabe desse mistério. A geração de adoradores vem para a igreja com vontade de sair cheios do Espírito Santo. Cadê essa geração? Aleluia! Glória a Jesus! O salmista no versículo 63, eu vou obedecer o horário. Acabou. Comecei a pregar agora, mas eu vou obedecer. É melhor do que sacrificar. O salmista diz assim no Salmo 63, 1: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Olhe como é que adorador busca a Deus. Salmo 63, 1: eu te busco ansiosamente. Cheguei na igreja, o culto, segundo a minha ótica, está frio. Eu não vou dar glória por causa disso. Eu vou perder a oportunidade de mandar alguma coisa para o meu Senhor. Não vou. Aí ele diz assim, ó: a minha alma tem sede de ti. A pior coisa para Deus é a aptidão, a ser apático espiritual. Deus fala assim, ó, lá em Apocalipse: alguns eu tenho olhado e não tem sido frios nem quente, tem sido morno, e por ser morno vomitar-te-ei. Cuidado com a adoração. Jesus disse assim, ó: o amor de muitos
se esfriará. Pelo amor de Deus, não se inclua nesses muitos, não. Vamos pedir a Deus, Senhor, peça comigo, Senhor, aquece a minha fé, renova o meu coração e faz de mim um adorador. Enquanto o Denil se prepara ali, eu convido a igreja, com o consentimento do nosso pastor, pode ser, meu pastor? Se ele dissesse não, você ficava sentado, que é assim que me chama.